Olá, pessoal da telinha. Hoje eu vim trazer um vídeo mais rápido, né? Por aqui, mais simples, mas que é um vídeo muito útil, que é sobre calcadores. Eu tenho alguns pezinhos calcadores aqui, né? Fora o calcador comum que tá aqui, né? De costura geral, que tá na máquina já. Eu tenho alguns calcadores aqui, eu separei, vamos dizer assim, por grupos, de acordo com os que eu tenho, né? Os modelos que eu tenho, que são esses daqui. Nesse primeiro grupo que eu separei aqui na frente, são calcadores específicos mais para costura criativa, mais voltado para costura criativa. Se você já comprou aquele kitzinho que vem com 20 calcadores, esse já que eu comprei separadamente, tá? Eu nunca comprei o kit. Mas se você já comprou por aí o kit, ou comprou na internet e veio e não sabe para que serve, você vai saber hoje. E de acordo com o que vocês deixarem, né, nos comentários aí alguma dúvida, eu posso sim fazer um vídeo mais completo, um vídeo maior, usando cada um desses calcadores, né? Hoje eu vou estar só apresentando para vocês a forma deles aqui e para que serve, você pode reconhecer dentre esses algum que você tem aí e não conhecia a função. E caso vocês queiram e deixem aí nos comentários, eu posso sim gravar o vídeo explicando o que faz direitinho, como usar cada um desses. Então, vamos lá. Aqui, primeiro, nesse primeiro grupo desses três aqui, eu tenho esse calcador aqui. Não sei se vocês já viram por aí na internet, tá? Esse calcadorzinho aqui, ó, abertinho, ele parece muito com o de uso comum, né? Só que ele é mais aberto. Ele é de haste larga, tá, gente? A maioria que eu vou mostrar aqui é de haste larga. Essa máquina é uma Singer Facility 43. Originalmente, ela veio com a haste fina, tá? Ela vem com a haste fininha. Como eu coloquei uma haste de troca rápida nela, ela passou a ser de haste larga. Então, eu uso calcadores de haste larga nela, tá? E esse primeiro calcador aqui, vocês vão ver, se eu focar aqui, que aqui embaixo dele, ó, tá vendo que ele não é reto? Ele tem uma entradinha aqui, ó, no meio, ó, uma entradinha, tá vendo? Ele não corre reto, ele corre com essa entradinha. E para que serve esse calcador, gente? Esse calcador aqui é para pontos decorativos, esses pontinhos aqui, ó, da máquina. Ponto acetinado, ele é conhecido como calcador de ponto acetinado. Por quê? Quando você vai costurando, a costura com o ponto decorativo, que ele é mais cheinho, né, mais gordinho a costura, vai passando aqui pelo meio. Então, não fica amassando, deixando seu ponto feio. Ele é para correr livre o ponto decorativo aqui dentro dessa canaletazinha. Então, esse é o calcador para ponto acetinado ou ponto decorativo, tá? Então, vamos colocar ele para cá. O segundo desse grupo, esse calcadorzinho estranho, que a entradinha da linha aqui fica mais pro lado de cá do que pro lado de cá. Ele não é centralizado. Pode ver que ele não é centralizado aqui também a haste. Esse aqui é um calcador para costura circular. Esse daqui, ele ajuda. Se você quer fazer um ponto decorativo circular, né, alguma coisa assim circular, um porta-copo, alguma coisa desse tipo, ele ajuda. Mas esse meu aqui, ele veio com um probleminha. Tá vendo que tem espaço para uma outra haste metálica? Tem uma haste aqui e tá faltando o pino daqui. Porque eu uso ele na haste de troca simples. Mas existe o kit na internet para vender, onde ele tem duas hastes. Essa se encaixa na haste e essa daqui se encaixa em uma outra haste que vem junto com ele no kit. Nesse meu não veio, então ele ajuda. Mas ele não funciona 100% como deveria, porque ele não veio com a haste, certo? Então, encaixa nessa outra haste e ele vai costurando e levantando. Conforme ele costura, ele vai levantando. Então, é um calcador para uma costura circular. Ele vai levantando e vai fazendo aquela voltinha em círculos pequenos ou maiores para facilitar nessa questão. Mas, mesmo assim, ele não estando completo, ele já facilita bastante, tá? O outro calcador desse kit é o calcador de lantejoula, para lantejoula, de lantejoula. Enfim, ele costura lantejoulas, como o nome diz. Costura também pérolas. Vocês já viram as cordinhas de pérolas que vem assim, com as pérolazinhas bem pequenininhas, tá? Sendo uma pérola que passe por essa canaleta dele aqui, ele costura pérola. Então, você seleciona aqui na máquina o ponto zigue-zague, coloca o seu tecido, coloca a pérola passando por essa canaleta aqui, vai dando zigue-zague e ele vai
costurando ela no seu tecido. Então, se você tem esse calcadorzinho aqui com essa canaletinha redonda e não sabe pra que serve, agora você tá sabendo. Serve pra as pérolas, serve pra lantejoula e também serve pra acordoamento em cordas com a metragem, né? A milimetragem, né? Quantos milímetros ela tem? Passem aqui, ó, na espessura da canaleta dele, tá? Também serve pra você pregar uma corda, né? Fazer algum detalhe em corda, uma corda mais grossinha. E fazer o acabamento em zigue-zague por cima. Ou passar, se a corda for grossa o suficiente, passar uma costura reta, prendendo ela em cima, né? Da mesma linha, da mesma cor da corda, dá certo também. Então, esses 3 aqui são calcadores específicos mais para costura decorativa. Ponto acetinado, costura circular e o calcador de lantejoulas. Apresentado esse grupo, vamos ao próximo. Nesse grupozinho aqui, nessa dupla, na verdade, eu tenho um calcador comum de teflon. Ele tá bem, com bastante pó aqui, que o último tecido que eu costurei foi preto, soltou bastante pó. Ele serve, esses 2 calcadores servem para costurar sintético, plástico cristal, sintético, vinílico, essas coisas desse tipo. Por quê? Quando você vai costurar o plástico cristal ou algum tecido sintético com esse calcador de uso comum, ele é metálico e não desliza como deveria no tecido. Então, o que é que acontece? Vai prendendo, fica preso e o ponto sai defeituoso, tá? Então, para as costuras de união, para costuras comuns em plástico, cristal ou sintético, algo do tipo, eu utilizo esse calcadorzinho aqui, que é o mesmo de uso simples, sendo de teflon. Ah, eu consigo ter esse calcadorzinho de teflon e costurar outros tecidos com ele? Consegue. Consegue sim. Ele é um calcador de uso geral, só que ele é feito em teflon, que desliza melhor no plástico. E se a coisa tá muito feia mesmo, se o seu plástico aí é mais difícil, se o seu sintético é mais difícil, tem esse calcador aqui. Se você já viu esse calcador e não sabia para que era, agora você está sabendo. Ele desliza, ó, ele tem 3 rodízios, tá vendo aqui embaixo, ó? Um de um lado, outro do outro e um central, ó. Ele gira, então ele passa deslizando como um carrinho no seu plástico cristal ou em qualquer outro tipo de material sintético. E ele faz com que o ponto da sua máquina se desenvolva corretamente, sem ficar prendendo, sem ter a necessidade de algumas dicas que eu já vi, inclusive aqui no YouTube mesmo, de, passar um creme hidratante, passar um óleozinho Singer. Não precisa, você tá melecando sua peça, se sujando, desde que você tenha as ferramentas corretas, tá certo? Apresentados mais esses 2, nós vamos para um outro grupo. Esse grupo aqui, eu separei eles por função, assim, calcadores especiais. Este primeiro calcador aqui, você tá vendo que ele tem uma haste? Esses outros são baixinhos, tá? Porque eles se encaixam nessa haste aqui da máquina, tá? Essa aqui é uma haste de troca rápida, tá, pessoal? Essa máquina vem originalmente com uma haste fina, tá? Quando eu falo haste, eu tô falando disso aqui, pessoal. Desse encaixe aqui, ó. Eu vou levantar aqui o calcador e vou soltar aqui atrás, ó. Eu tô falando desse encaixe aqui, ó. Tá vendo? Essa haste de troca rápida eu comprei, tá? E ela solta aqui, ó, nesse parafusinho aqui, ó. Eu tô sem chave de fenda aqui agora pra mostrar pra vocês, mas ela solta nesse parafusinho aqui e sai essa haste. Pra usar esse calcador aqui, que é o calcador de franzido, se você já viu por aí, veio no seu kit e você não sabe pra quê, você viu em alguma loja, na internet, em armarinho e não sabe pra que serve esse calcador bonitinho aqui, ele serve para franzido, pessoal. Franzido, tá? Você tira a sua haste de troca rápida da sua máquina. Como é que você tira? Com esse parafusinho aqui, ó. Soltou, ela sai. E você vai encaixar ele aqui, ó, no lugar da haste, tá? Porque ele já tem a própria haste, então ele não se usa com essa, tá? E ele vai fazer o franzido do seu tecido. Você vai ajustar o seu ponto, lógico, para um ponto maior, né? Um ponto maior, com menos tensão,
para poder você fazer o seu franzido, tá? Se vocês sentirem que tem necessidade de ver, Gabi, eu quero ver na prática como é que você faz. Eu posso gravar o vídeo de cada um deles, não tem problema. Deixem aí nos comentários e a gente vai se falando e de acordo com as necessidades de vocês, eu vou gravando os vídeos, tá? Ele precisa ser retirado dessa haste de troca rápida, porque ele já tem a própria haste dele. Então, aqui dentro vai correr um tecido e aqui embaixo o outro. Ele tem um degrau, tá vendo? Ó, aqui ele tem um degrau. O tecido que correr lá por baixo, normalzinho, ele vai franzir. E se você quiser franzir o tecido de baixo e não franzir o de cima, às vezes a gente quer pegar uma peça reta e colocar um babado nela. Então, a parte reta, você vai passar aqui, o que você quer que não vá franzido, e a parte do franzido você passa embaixo. Então, aqui nesse corte do meio, ó, nesse cortezinho do meio, o que você passar por aqui, ele não vai franzir, tá? Que você passar por esse cortezinho do meio aqui, ele não vai franzir. Ele vai franzir o que passar aqui embaixo. Então, você pode já passar ao mesmo tempo com ele, a parte de cima lisa e a parte de baixo ir franzindo e vai costurando, já sai prontinho do outro lado. Esse calcador, ele é maravilhoso. É chatinho de usar no começo? É chatinho, mas ele é maravilhoso, tá? Então, é pra isso que ele serve. Vou separar ele aqui. O próximo da lista é esse aqui. Esse calcador é famoso. Acredito que muita gente conhece já. Mas se você não conhece, ele veio no seu kit ou você viu aí nos armarinhos da vida. Esse é o calcador de Vivo. Pessoal, Vivo é aquele acabamento que parece uma corda, né? Assim, vem ao redor de almofadas, vem ao redor de necessaire, bolsa, mochila, aquele acabamento que dá estrutura na lateral. Parece um túnelzinho. E é esse calcador aqui que é utilizado, é o calcador de Vivo, tá? Ele já tem a canaleta para você passar o Vivo. E como ele tem esse espacinho para lá e para cá, você pode posicionar a agulha para passar de um lado ou do outro do Vivo, de acordo com a sua necessidade. Mais próximo do Vivo ou mais afastado, tá? Então, esse é o calcador de Vivo. O próximo desses dois que restaram aqui é o calcador de viés. Pessoal, esse calcador é incrível. Primeiro de tudo, aquele viés que você faz só a dobra e já quer passar, para encaixar, quem tem dificuldade de passar o viés, a linha bate de um lado, mas não bate do outro, fica saindo atrás, você vai enfiar ele por aqui, ó, o viés nessa canaletinha. Esse calcador tem duas regulagens. Essa daqui você não mexe, essa de trás você não mexe, se a sua máquina tiver o posicionador de agulha. Se a sua máquina tem a agulha assim, ó, que vai para um lado e vai para o outro, você não precisa mexer nesse regulador aqui. Porque esse regulador é justamente para mexer o calcador para lá e para cá. Caso a sua máquina seja daquelas mais antigas que só tem uma posição, que a agulha só fica no centro, não tem como mudar. Aí o calcador se adapta. Se a sua for desse jeito, aí você folga aqui e ele vai para um lado e para o outro. E aqui na lateral, esse outro ajuste que ele tem aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Esse outro ajuste, você folgando ou apertando, ele aumenta a largura. Tá vendo? Aqui tem os milímetros aqui, eu já usei tanto que já tá quase apagando. Mas tem, ó, 0, 15, 20, são os milímetros, né? A largura do seu viés, para você enfiar aqui. Você vai enfiar o viés de uma vez? Não, você vai enfiar ele dobrado, como um sanduíche, para passar o tecido pelo meio. Então, você enfia aqui e o tecido vai pelo meio. Você vai baixar o calcador e vai costurar e o viés vai sair certinho no tecido, tá? Esse é o calcador para viés. O último dessa segunda apresentação, perdão, é esse calcador aqui. Esse calcador, ele serve para muita coisa. A função principal desse calcador estranho aqui é bainha invisível. Quando você quer fazer uma bainha de calça social, ponto invisível, não pode passar pro lado direito do tecido, né? Fica só pelo avesso. E você vai fazer a bainha invisível com ela. Você vai passar a costura pelo lado avesso, num ponto específico, que aqui na minha máquina é o ponto número 3, tá, gente? É o 3 pontinhos. Ele dá 3 pontinhos e dá um zigue-zague. 3 pontinhos e um zigue-zague. E esse calcador, você coloca a canaleta da sua bainha pra cá, ó.
e vai dando a costura. Ele dá o ponto reto no avesso e só dá um zigue-zague no direito. E pega só a pontinha. E ele tem esse ajuste lateral também para você ir mais para dentro ou mais para fora com essa canaleta. Aqui eu não uso muito ele para isso. Por quê? Eu prefiro fazer... É tanto ajuste, né? Pra gente fazer perfeitinho, que eu prefiro fazer ela na mão. Pra mim eu acho mais prático. Fazer a bainha social na mão mesmo. Depois do acabamento de overlock, né, eu dou os pontos invisíveis na mão. Mas eu uso esse calcador aqui, com essa hastezinha, para fazer pesponto. Porque quando você faz aquela costura de união e você encaixa ela bem aqui nessa canaleta, regula a canaleta e encaixa, você vai passando o seu pesponto bem retinho e não sai do lugar, porque ele já se encaixa bem na curvinha do tecido. Então, ele é para bainha invisível, mas eu acabo usando ele mais para pesponto. E para mim funciona bastante. Então, concluído esse segundo grupo, nós vamos ao terceiro grupo, que são os calcadores de botão. São voltados para botão. É simples, tá, pessoal? Esse calcadorzinho estranho, azulzinho aqui, ele é o de colocar botão. Você já pensou que você pode colocar botão usando a máquina? Se livrar de estar com a agulha de mão ali, às vezes se furando para colocar um botão. Esse calcador é para colocar botão, tá, gente? O botãozinho, deixa eu pegar um botão aqui para ver se eu consigo explicar para vocês. Quando você encaixa ele, ó, a haste metálica é a que encaixa lá na máquina, certo? E o botão, você vai posicionar ele assim, ó. Tá os furinhos. Você vai posicionar ele embaixo do calcador assim. Vai ajustar o seu ponto para zigue-zague. E vai deixar aqui, agora que vem o truque. O ponto, a largura do zigue-zague vai depender da distância de um botão, de um furo do botão para o outro furo do botão, certo? E como você vai costurar? Se vai sair do lugar, não vai. Você vai colocar aqui no ponto zero. Sua máquina tem que estar bem reguladinha. Se vocês sentirem necessidade, Gabi, tentei fazer, não deu certo. Mesmo estando no zero, ela continuou puxando. Então, tá desregulada essa parte aqui, tá? Se vocês precisarem, deixem aí nos comentários que eu gravo um vídeo mostrando pra vocês a regulagem dessa parte aqui. Quando a sua máquina está no zero aqui, o dentinho não pode estar puxando. Os dentinhos daqui, ó, o transporte da sua máquina não pode estar puxando o tecido, tá? Se tá no zero, ele não pode estar puxando. Ela tem que bater no mesmo canto. Então, você vai usar ele no zero, no zigue-zague de acordo com o furo do seu botão. E ele vai ficar batendo no mesmo lugar aqui, ó. Pá, 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 pá. De um furo para o outro, de um furo para o outro e vai costurar. Terminou esses dois, é só botar o botão mais para dentro, né? Que você costura os outros dois. Pode fazer em formato de X, é só você virar o botão e dá certo. Só não tem como pregar com esse calcador aqueles botões que são de base, né? Aquele botão que tem um pezinho, que aí infelizmente não tem como. Se vocês descobrirem como colocar aqueles botões em máquina, eu agradeço, mas eu até agora são os únicos que eu uso costurando à mão. Inclusive deixei de comprar, porque depois desse calcador eu prefiro esses botões comuns, porque eu já uso com ele. Em sequência, se a gente tem o calcador do botão, é claro que a gente vai ter o calcador da casinha do botão. Esse é o calcador de casinhas. Esse não é o automático, tá, gente? O pessoal tem algumas máquinas mais modernas do que a minha, que elas têm a casinha de botão automática, tá? Como essa casinha de botão automática. É um calcador parecido com esse, só que ele tem aqui atrás um espaço para você encaixar o botão. Então, você bota o botão aqui e prende. Tá vendo que esse meu não segura? Porque ele não é o adequado. Você bota o botão e vai prender. Nos modelos de caseado automático. Prende e ele já prendeu aqui, pelo tamanho que tá aqui, ele já seleciona o tamanho correto da casinha, entendeu? Esse meu não é. Então, esse meu, o que é que eu faço? Eu coloco o botão, marco lá o tamanho normal, né? O tamanho que vai ser a casinha, de acordo com o meu botão. E encaixo ele aqui na máquina. Desço ele aqui, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Desço ele aqui. Tá meio ruim que eu tô gravando com uma mão e segurando com a outra. Pronto, prendi. E ele é
ajustável, ó, tá vendo? Ó? Ele corre pra lá e pra cá, ó, ó. Tá vendo? Você seleciona aqui o tamanho que vai ser a sua casinha, baixa e costura. Esse é usado para 4 passos, ou se você quiser fazer com zigue-zague comum, né? Que tem gente que gosta de fazer a casinha só com a função zigue-zague mesmo. Eu tenho aqui na máquina a função de passos, né? Que ela já vai selecionando. São 4 passos para fazer a casinha. Então, esse calcador estranho aqui é o calcador de casinha de botão. Então, desse grupo, vamos deixar aqui de lado. Vamos entrar agora neste outro grupo, que são calcadores também de costura decorativa, mas são calcadores de acordoamento ou encordoamento. Que é isso? Se você quer fazer na sua peça decorativa, na sua costura criativa, detalhes com fios coloridos, pode ser fio de crochê mais fininho, pode ser o cordão encerado, eu gosto muito de usar o cordão encerado aqui, tá? Você vai passar por dentro, ó, ele tem essa daqui que são 3, essa daqui é diferentezinha porque são 3, você vai entrar aqui pela lateral com os fios, posicionar. Para que funciona? Se você fosse colocar no calcador comum e fosse segurar, né? Vamos colocar aqui o de uso comum. Fosse segurar, você ia ficar segurando os fios, ia ficar embolando, um passando por cima do outro. Aqui não. Aqui eles ficam presos na ordem certinha. Você vai colocar, escolher a ordem de cor que você quer, vai colocar, seleciona o ponto zigue-zague, ou esse ponto dos 3 pontinhos, né? Que ele fica mais distante, ou um ponto decorativo que você queira passar por cima do seu cordão, tá? E ele não vai deixar o seu cordão embolar. Você vai deixando o cordão correr solto embaixo, né? E ele vai entrando aqui, conforme você costura, ele vai entrando e vai passando pro tecido. Esse aqui tem a mesma função dos outros. Ah, então por que você tem 3? Porque esse aqui pega 3 cordões. Esse aqui pega 5 e esse aqui pega mais, pega 7. Então, só por causa disso. Não tem diferença nenhuma. Um pega 3, outro 5, outro 7. Nesse daqui, você vai entrar pela lateral. Nesse daqui, que os furinhos são diferentes, você vai ter que colocar... Para ficar mais fácil, você passa os fios por dentro dos furos antes de levar o calcador. Você já leva o calcador com os fios passados. Então, esses 3 calcadores com furinhos aqui, não é um ralador de queijo, não é nada aleatório, são calcadores para acordoamento ou encordoamento, tá? É uma mão na roda aí para quem trabalha com a costura criativa, seja em detalhes em barrado de pano de prato, em toalha, para quem faz detalhes em nécessaire, para quem trabalha com bolsa, eco bag, são calcadores fantásticos para detalhes em acordoamento, certo? E o último grupo, os esquecidos, não são esquecidos, eles estão aqui. São os calcadores de zíper. Pessoal, como eu falei para vocês, essa máquina ela veio com a haste fina, né? A haste original dela não é essa larga ali. Essa é a haste larga de troca rápida. Essa veio originalmente fina. Ah, Gabi, você tem modelo de haste fina? Sabe aquelas máquinas 15C, a Singer pretinha? Pronto. Se você comprar esse calcador aqui, você vai usar na sua Singer pretinha para facilitar a sua vida na hora de colocar um zíper. Porque, ó, tá vendo que ele tem dois furinhos, um de um lado e outro do outro? Ah, mas, Gabi, a minha Singer pretinha, ela não mexe a agulha. Não mexe. Quem vai mexer é o calcador. Se você colocar essa parte acrílica pro lado de cá, ó, tá vendo que abriu aqui certinho onde botar a canaleta da máquina e encaixar? Pronto. Então, ele vai bater a agulha do lado de cá. Se você joga pra cá, ele bate com a agulha do lado de cá. Então, o calcador mesmo é que faz o seu próprio posicionamento. Ele é para zíper comum, tá, gente? É o calcador fino para zíper comum. Para quem tem a máquina de haste fina. Se a sua máquina é de haste larga, aí nós temos aqui a evolução dele, né? O filho dele, a nova geração. Que é esse calcador aqui. Para zíper comum, também com a parte de bater dos dois lados da agulha, tá? Se você coloca a sua haste desse lado, ele vai bater desse lado. Se você coloca desse lado, ela bate desse lado. E ele tem essa entradinha aqui, você também ajusta para a agulha bater o mais perto possível
do trilho do seu zíper, né? Fica mais bonito. Então, esses dois calcadores servem para a mesma coisa, mas são para encaixes diferentes de máquina. São para zíper comum. E esses dois aqui é a mesma história, só que eles são para o terrível, o temido, aquele que causa o pânico em todas nós, o zíper invisível. Este daqui, ele já vem com haste, tá? Então, ele pode ser usado praticamente em qualquer tipo de máquina, né? Porque se eu for aqui e retirar essa haste, lembra que eu falei que para usar esse calcadorzinho aqui de franzido, tem que retirar aquela haste? Pronto. Esse aqui funciona da mesma forma. Eu retiro aquela haste, tá? Naquele parafusinho ali, solto ela e encaixo ele, que ele já é a própria haste dele. Ele é incrível. E aí, você parafusa de volta e ele tem as canaletinhas, tá vendo que é bem fininho? E ele só tem uma opção de furo. Essa que é a limitação dele. Ele tem um único furo. Ele é ideal para a sua máquina, que é de haste simples, que é a haste fininha. Ele só tem esse furo. Então, ela vai bater aqui no centro. Quem vai dizer a direção é em qual canaleta você vai passar. Se você vai passar do lado direito ou do lado esquerdo, o seu zíper invisível, tá? E ele dá um acabamento, sim, muito legal, muito profissional do seu zíper invisível. Mas, se você tem a máquina com a haste de troca rápida, que é essa haste larga, você pode sim utilizar este calcadorzinho aqui, que vem em muitos kits de costura. E ele vende na internet, em todos os marketplaces, vende em armarinho e é muito fácil de encontrar. Que é o calcador também de zíper invisível, tá? Para haste larga. Ele tem o furinho um pouco maior, não é grandes coisas, mas ele é um pouco maior. Então, ele permite, da mesma forma que aquele, ele tem duas canaletas, tá vendo? Só que esse aqui, pelo furinho ser mais largo, você ainda consegue posicionar a agulha mais um pouquinho para o lado, para ela ficar bem perfeitinha mesmo. Então, esse aqui, dos dois, o que eu uso, de fato, aqui no meu ateliê, é esse, tá? Eu usei muito esse daqui na minha máquina da Elgin. Eu tenho uma máquina Elgin antiga, que é um modelo semelhante à Singer 15C, que é a Singer pretinha que todo mundo conhece, né? Então, eu utilizava muito esse nela. Nessa daqui, nessa Singer Facilita aqui, eu utilizo esse calcador aqui, para zíper invisível. E ele dá um acabamento maravilhoso, tá? Então, vamos relembrar? Zíper invisível, haste larga. Zíper invisível, haste fina ou haste geral, né? Porque ele é a própria haste dele. Este bonitinho aqui é o zíper comum para haste larga. Este, que parece um dentinho de coelho, é o zíper comum para haste fina. Este daqui é o próprio calcador de uso geral, né? Que já vem nas máquinas. Calcador para casinha de botão. Calcador para pregar botão. Calcador bainha invisível, também utilizado para fazer pesponto. Calcador para viés. Calcador para franzido. Calcador para vivo. Tem ele em plástico também, tá, pessoal? Acrílico, do jeito desses outros. Eu encontrei esse aqui de metal, achei melhor. Os calcadores para acordoamento de 7, 5 e 3 furos. Os calcadores de teflon e de rolamento para costurar plástico, cristal e sintéticos em geral. E aqui, calcador de ponto acetinado, para você fazer o seu pontinho decorativo aí sem ficar amassando o ponto. O calcador de costura circular. E o calcador de corda larga, ou de lantejoula, ou de pérola, tá? Ele serve para essas três coisas, mas ele é chamado calcador de lantejoula. E por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver na prática, né, utilizando cada um, como é que funciona, deixa aí nos comentários. E por hoje é só.